bem, queridos, eu quero compartilhar brevemente uma mensagem para todos nós, onde diz o seguinte: Deus termina tudo o que Ele começa. A palavra de Deus nos diz lá em Isaías 66, verso 5: Ouve a palavra do Senhor, vós os que temeis. Nós estamos diante de um texto que é o último capítulo do livro de Isaías. Isaías, como profeta de Deus, escolhido por Deus para pregar para um povo de coração duro. E ele termina o seu livro no verso 5 em diante, que nós vamos estar lendo e aprendendo, dizendo: ouvi a palavra do Senhor. Nós vivemos em dias difíceis, mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, num texto como esse, que relata claramente aquilo que as pessoas não querem ouvir hoje. Em que sentido? O texto aqui, ele vai falar sobre a ira de Deus e a punição de Deus para aqueles que não ouvem, não creem e não obedecem. Agora, o texto também vai falar para aqueles que ouvem, creem e obedecem. E isso é algo glorioso, majestoso, diante de duas questões: juízo de Deus, mas também a misericórdia de Deus, para aqueles que não ouvem, mas para aqueles que ouvem. O motivo dessa ação de Deus no povo de Israel no passado, a preocupação desse Deus eterno era vacinar o seu povo diante desse mundo de caos, sendo que era um grupo pequeno, um grupo seleto, um grupo especial. E com certeza nos dias de Isaías eram dias difíceis de obstinação ao pecado, de ser momentos marcados de pecados deliberados, de rebeldia contra Deus, de viverem sem o temor a Deus. Havia apenas então um grupo pequeno, podemos dizer aqui um grupo fiel, os remanescentes, aonde a palavra foi direcionada para esse grupo. Por isso o versículo 5 que nós acabamos de ler diz bem assim: ouvi a palavra do Senhor. Qual era esse grupo de pessoas? Vós os que temeis. Nos dias de hoje, infelizmente, poucas pessoas temem. Como nós descobrimos isso? Aqueles que temem obedecem, aqueles que não obedecem não temem. A questão aqui é: será que essa palavra é direcionada a você? O mal virá, é isso que Deus está dizendo, mas eu estou com vocês. O meu juízo virá certamente, mas também a minha benevolência real virá também. Portanto, nós podemos entender, diante de toda essa questão em que o mundo passa nos dias de hoje, nesse mundo que se diz pós-moderno, é muito claro detectar a ira de Deus, como diz lá em Romanos 1,18, que está diante de toda a raça humana. As igrejas hoje estão lotadas e agora, em questão de dias, estão vazias. O mundo também estavam com as suas organizações, shoppings, baladas, lotados de pessoas. Hoje estão vazias. O que eu quero dizer é que as pessoas, diante do mundo em que viviam, não pensavam no tempo, não pensavam na família, e quando as pessoas
olham para um texto como esse, muitos estão zombando, fazendo pouco caso, ficam irritadas ao ouvirem as Escrituras. Será que essas pessoas se encaixam nesse grupo pequeno, seleto, especial que o texto está dizendo? Ouça somente aqueles que temem a mim, temem a Deus. Eu quero direcionar essa mensagem oferecendo o que o Senhor ofereceu e ainda oferece: esperança, confiança na sua palavra, no seu poder. Portanto, nós podemos ver que se esse texto não chama a minha atenção, se eu não consigo observar e diferenciar que essa mensagem é para mim, então tudo que nós lermos no capítulo 66 será inútil para a sua vida, será inútil para o mundo. Interessante que, diante de um quadro de coronavírus, as pessoas estão olhando para a esperança de um remédio. E a nossa esperança não se limita aqui. Nós estamos falando de uma esperança, de uma confiança eterna, que é o próprio Deus, que é morarmos na mansão celestial. O versículo 5 fala para esse grupo pequeno, aqueles que temem a palavra de Deus e a Deus. Quem são essas pessoas? Aonde essas pessoas moram? Que grupo pequeno talvez seja no WhatsApp ou no Facebook? Quem hoje, em sã consciência, nesse momento, está ouvindo seriamente a palavra de Deus? Ou procurando ler a Escritura na sua casa? Quem é que teme e se prostra e clama e grita socorro a Deus? Isto é, será que eu ouço? Será que a minha vida busca arrependimento? Eu vejo muitas vezes nos púlpitos, dentro das igrejas, da minha própria igreja, um texto parecido como esse, onde Deus fala: ouça, me escute e sereis salvos, como Isaías 45, 22. As pessoas olham um para os lados do outro e dão risada. Quanto mais no mundo aí fora perdido, em que a Escritura não está nas rodinhas, aonde a música gospel bem cantada e bem escrita biblicamente não são tocadas. Imagine você dentro da sua casa, o que você ouve, o que você ensina, o que desperta e faz o seu coração pulsar mais forte. Talvez você se inclua nesse grupo dizendo: eu ouço e temo a Deus. Ou talvez não. Só você pode responder. Ao ouvir isso, eu temo a Ele. O texto relata, até o verso 16, ações futuras do que Deus espera, porque tudo que Ele começa, Ele termina. Podemos continuar lendo o texto, onde há pessoas que de fato temem a Deus, mas sofrem. Sofrem por serem zombadas, discriminadas e desprezadas. Por serem descendentes do povo bíblico de Israel, por serem descendentes ancestral de Abraão. Olha só o que diz o versículo 5 ainda. Vossos irmãos, eis aqui porque ancestral de Abraão, que vos aborrecem, que fazem pouco caso, que zombam e que dizem:
e para longe vos lançam por causa do vosso amor ao meu nome. E dizem o seguinte: mostre agora o Senhor a sua glória. Aonde está Deus? Para que vejamos a vossa alegria. Esses serão confundidos. Então aqueles que temem, que ouvem, o texto fala que sofrem, que era o caso do povo de Deus reduzido, esse grupo seleto, que eu quero desafiar e crer que você faça parte dele. E nós, então, como igreja brasileira, como povo de Deus, ou no mundo todo, sofremos. Diante dessa situação que é tão real, o versículo 5 mostra que os que não temem a Deus se viram contra Deus, se aborrecem com a palavra de Deus, como eu acabei de dizer, e a Escritura relata, e ainda indagam: cadê o seu livramento diante de um vírus como esse? Deus tem só uma palavra para tudo e todos. Aos zombadores, ele diz que serão envergonhados, serão confundidos. Mas aos que sofrem, tudo passará. Por isso estamos aprendendo tudo o que Deus começa, de fato ele termina. Ele está separando o seu povo, ele está selecionando e resgatando os seus eleitos. Desde o nascer do sol desse dia até o final dessa epidemia. E até o final ou o dia da sua vinda, ele está trabalhando e ele irá terminar. De modo que Deus se manifesta, Deus resgata a humanidade, Deus se ira, embora, como já disse, ninguém quer ouvir uma mensagem como essa, mas também ele virá para resgatar os seus e punir os maus. Então nós temos aqui o juízo de Deus, mas a misericórdia de Deus, a tristeza de Deus, mas a alegria de Deus. Verso 15 e 16 diz bem assim, de Isaías 66: porque eis que o Senhor virá em fogo, e os seus carros como um torvelinho, para tornar a sua ira em furor, e a sua repreensão em chamas de fogo. Olha só o versículo 16: porque com fogo e com a sua espada entrará o Senhor em juízo com toda a carne, e serão muitos os mortos da parte do Senhor. Não é a primeira vez e nem será a última aonde o Senhor usa o seu juízo para que o povo o ouça e o tema, como nós acabamos de ler no verso 5. Pertencer ao reino de Deus é confiar nas suas palavras. Quando o povo de Deus terá alívio, o texto fala que tudo irá passar. No verso 6 diz assim: voz de grande tumulto virá da cidade, voz do templo, voz do Senhor, que dá o pago aos seus inimigos. Diz que Deus dará o troco e que tudo passará. Verso 7: antes que tivesse de parto, deu à luz. Antes que lhe viessem as dores, nasceu-lhe um menino. Quem jamais ouviu tal coisa? Quem viu coisa semelhante? Pode acaso nascer uma terra num só dia? Ou nasce uma nação em uma só vez? Pois Sião, antes que lhe viessem as dores, deu à luz seus filhos. Acaso farei eu abrir a madre e não farei nascer?
Diz o Senhor: acaso eu faço nascer, fecharei a madre? Diz o teu Deus. O apóstolo Paulo também relata claramente de que haverá dias difíceis, como houve com a igreja de Tessalônica. Quero compartilhar, antes de encerrar, aquilo que Deus começou, Ele termina. Em 2 Tessalonicenses, no capítulo 1, como eu disse sobre o apóstolo Paulo diante da igreja de Tessalônica, ele diz bem assim em 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 3 e 4. Irmãos, cumpre-nos dar sempre graças a Deus no tocante a vós outros, como é justo, pois a vossa fé cresce sobremaneira e o vosso mútuo amor de uns para com os outros vai aumentando. Naqueles dias, uma unidade, mesmo no meio da adversidade do povo de Deus. Eu creio que diante de toda essa situação de caos no nosso país, Deus está trabalhando, e o que Ele começa, Ele termina. E o texto fala que as pessoas eram justas, havia amor, havia alegria e júbilo, como a música que eu cantei agora há pouco. Se todos soubessem quem é Jesus, o mundo não estaria como está. Versículo 4, a tal ponto que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, à vista da vossa constância e fé, em todas as vossas, preste bem atenção agora, em vossas perseguições e nas tribulações que suportais. O povo vivia assolado nas tribulações e perseguições por causa do Senhor. A ira de Deus se revela, como diz em Romanos 1,18, diante de toda a humanidade. Deus irá punir os rebeldes, mas Deus trará alívio aos seus filhos. Como eu disse, o texto que nós acabamos de ouvir, de Isaías 66,5, é para um grupo pequeno. Você faz parte desse grupo? Aquilo que Deus começa, Ele termina. Será que eu faço parte do grupo onde há o juízo de Deus? Ou eu faço parte do grupo onde há a misericórdia de Deus? A certeza que nós temos é que Deus terminará o que Ele começou. A base da nossa fé é que teremos a felicidade e a alegria, porque tudo passará. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Senhor, muito obrigado pela Tua santa e imaculada palavra que brevemente nos ensinou, de que o Senhor ainda fala aos homens, e que nós possamos nos alegrar e cantar e proclamar, evangelizar, vivenciar do que o Senhor começa, o Senhor termina. E obrigado por fazermos parte do grupo que teme ao Senhor e alcançará sua misericórdia, e não daqueles que não fazem parte do teu grupo e que serão punidos com o seu juízo. Que o Senhor tenha misericórdia e use as nossas vidas, porque nós sofremos, mesmo com calúnias, perseguições e oposições, mas nós nos alegramos porque pertencemos ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Quantas vezes procurei fazer o que eu queria e me esqueci de Ti, Senhor. Quanto tempo eu gastei vivendo a ilusão de que no mundo encontraria satisfação. Não, eu não
achei nada melhor do que sentir o teu amor. Senhor, eu não achei nada melhor do que viver para teu louvor. Hoje quero entregar a minha vida todo a ti e colocar-te em primeiro lugar. Deixar o egoísmo que me impede de entender a maravilha que é te conhecer. Ó Deus, meu soberano Criador, eu te agradeço por estar hoje aqui, porque tu cuidas de mim com tanto amor, apesar de tudo que eu sou. Eu não achei nada melhor do que sentir o teu amor. Senhor, eu não achei nada melhor do que viver para teu louvor. Muito bem, irmãos, nós continuaremos tendo mensagens como essa, direcionando nosso coração para a vontade de Deus, na obediência a Deus, e como nós acabamos de ouvir, não tem nada melhor do que viver para o louvor de Deus, para a glória de Deus, em obediência a Ele. E que possamos continuar ouvindo a Tua palavra, aqueles que temem. E o Senhor nos livrará, como sempre fez. Deus te abençoe.